Uma boa noite a todos. Então, vamos dar início à nossa aula de direção e pilotagem defensiva, né? Começamos na nossa aula número 1 e vamos seguindo até terminar, que são 5 dias de aula, tá, turma? Vamos aprender hoje quais são as 3 principais causas de acidente, o que é direção defensiva, num acidente quais são as 3 colisões que acontecem, o que é a distância frontal de segurança, o que é a parte aqui do capacete certificado e moto, nós vamos deixar para amanhã, vamos até o módulo 4 hoje, tá? Até a aula número 4. Então vamos lá. Vamos ver um pouquinho do crescimento da frota veículo de 2 rodas, triângulo da segurança, acidentes de trânsito, direção e pilotagem defensiva, elementos da direção defensiva, atitudes do condutor e do piloto. Capacete e companhia vai ficar para amanhã, na próxima aula. Crescimento da frota de veículo de 2 rodas. Então, pessoal, as motos lá pelos anos 70, atividade exclusivamente voltada ao lazer, máquinas importadas, chamava a atenção do público, mercado promissor. Fator de crescimento das motos: baixo valor das prestações, alternativa ao trânsito pesado, mobilidade no trânsito, meio de transporte mais barato, crescimento no uso do mercado de trabalho e motociclismo profissional. Então, pessoal, as motos cresceram por esses motivos aqui, ó. Né? Baixo valor das prestações, alternativa ao trânsito pesado, mobilidade no trânsito, meio de transporte mais barato. Imagina o que seria de nós hoje sem os motoboy fazendo as entregas, né? Então a moto tem essa finalidade também de fazer as entregas de mercadoria. O crescimento da frota é um fator irreversível. Por que é irreversível? Pela locomoção rápida e uso aí no mercado de trabalho, né, turma? Então é bem importante isso aí para a gente entender um pouquinho sobre as motos. Só que a moto, pessoal, ela tem 2 lados da mesma moeda. Um lado mobilidade e o outro lado perigo potencial. Acidentes com moto, claro, mata muito mais que acidentes com automóveis, né? E os ferimentos também em motociclistas são lesões graves, muitas vezes irreversíveis. Claro que isso aí a gente elimina dirigindo defensivamente, né? No trânsito, pessoal, a vida é dos mais prudentes, né? Para isso, a gente tem que usar a moto certa, né? Para evitar acidentes, quando vai começar numa moto já de 1000 cilindrada, né? Para quem está iniciando, o aconselhável é usar moto de menor cilindrada. Constante aperfeiçoamento: dirigir exige constante aperfeiçoamento e atualização. É preciso conhecer as normas de trânsito e as técnicas de condução segura para evitar aí o acidente, né? Acidentes de trânsito. Então, da imprudência dos condutores, né? Em 1897 foi registrado o primeiro acidente de trânsito no Brasil. O poeta Olavo Bilac pegou emprestado o carro do seu amigo José do Patrocínio e chocou-se contra uma árvore na cidade do Rio de Janeiro. Bons tempos aqueles. Imagine se a cada 2 ou 3 dias caísse um avião lotado com 150 passageiros a bordo. Pois é assim, nessa quantidade, que o trânsito brasileiro mata atualmente. O Congresso vem tentando diminuir essa trágica estatística com vários projetos. Muitos seguem a linha educacional. Outros tentam aumentar o rigor e as punições por crimes de trânsito, como fez a Lei Seca. E mais alguns projetos tentam tornar obrigatórios novos equipamentos de segurança. Segurança passiva, ela atua após o acidente, ela minimiza os danos. No caso da segurança, a gente é muito favorável à segurança ativa. No caso, a gente falou do ABS, que tenta evitar o acidente. O engenheiro ainda explica outras tecnologias que já vêm sendo adotadas para aumentar a segurança. Alguns projetos querem torná-las obrigatórias. Da caixa de direção lá embaixo, existe uma barra de aço que vai até lá no volante, né, onde você gira lá, aciona aqui, gira a roda. Então esse conjunto se deslocava e ia com outra pessoa. Hoje não, hoje na batida, ele é feito para que o conjunto desça e o volante suba. Então ele faz uma alavanca para que não vá contra o ocupante. Essas longarinas hoje são chamadas telescópicas, onde você, em caso de batida, elas agem como se fosse uma antena de carro antigo, uma antena de radinho, onde elas são feitas por tubos de diferentes tamanhos que vão um entrando dentro do outro. Na batida eles vão fechando para que ela vá encolhendo e absorva impacto e, como a gente disse, não ocupante. Foi inserida, por exemplo, a barra de proteção, que é um reforço que é por dentro na porta. A gente pode até ver essa porta que foi batida
E a barra está aqui, ó, dá para perceber, né, que o deformo onde tem a barra ela segura. Se não tivesse a barra, essa parte já teria afundado, podendo até machucar as pernas do ocupante ou outra região do corpo. O nosso espaço de circulação para carro, para moto, para bicicleta, para pedestre é ruim, é hostil, é inadequado. Segundo, nossos veículos são velhos, sem manutenção e às vezes até excessivamente desgastados. Uma grande parte da frota brasileira é assim. E em terceiro lugar, o nosso motorista, especialmente, ele é irresponsável e dirige de forma agressiva. Segurança ativa e passiva, então, são dois conceitos importantes relacionados à segurança veicular. A segurança passiva, ela é proporcionada por equipamentos no veículo, vamos com calma, equipamentos no veículo, desenvolvido para evitar o acidente, como a buzina, freios, pisca-alerta, retrovisores, freio ABS, sistema de retenção e até o sistema de suspensão, que atua para estabilizar o veículo e evitando o risco. Já a segurança ativa se refere aos equipamentos que minimizam os danos no caso de uma colisão. Nesta categoria estão o airbag, cinto de segurança, que absorve os impactos, carroceria com deformação, no caso foi mostrado ali, programada as barras de proteção lateral das portas. Então, pessoal, isso é a segurança ativa. É aquilo que age independente da nossa vontade, vem no carro para nos proteger. E a segurança passiva é aquilo que age depois do acidente para evitar danos maiores no condutor. Tá? Causas de acidente: negligência, imprudência e imperícia. Negligência: desleixo, descuido, preguiça. Ou seja, eu estou com um carro todo deformado, todo estragado e não levo para arrumar. Então, isso, pessoal, vai causar um dano no caso de acidente. O carro está todo errado, está tudo ruim, eu sou relaxado, sou desleixado com ele, não arrumo ele corretamente, tá? Então, isso é negligência. Imprudência: falta de cuidados, precipitação, ação irrefletida. Imprudência nada mais é, pessoal, que cometer infrações de trânsito. Vai lá, anda em excesso de velocidade, causa acidente por isso. E a imperícia: falta de experiência, de conhecimento, incapacidade, falta aí de habilidade, tá, pessoal? A pessoa não tem habilidade para resolver um problema, então causa o acidente por esse motivo. Para pensar um pouco, pessoal, causas de acidente. Vou identificar os comportamentos abaixo como negligência, imprudência ou imperícia. O proprietário deixou o conserto do freio do veículo para depois. O condutor não diminui, então ele deixou o conserto do freio para depois. Qual o elemento aqui que causou o acidente? Foi então a falta de cuidado ali, o desleixo, o descuido, né? Foi a negligência desse condutor. O condutor não diminui a velocidade ao se aproximar de um pedestre que atravessa a via. Então ele não diminui a velocidade, ele é imprudente, ele causa acidente por causa da imprudência dele. Comete infração de trânsito, causando imprudência. Depois de uma curva fechada, o caminhão chocou-se contra um poste, após o condutor habilitado na categoria B perder o controle da direção. Então, pessoal, vimos aqui um condutor da categoria B dirigindo um caminhão. Por isso que ele causou o acidente. O caminhão seria uma carteira C. Então ele cometeu aqui uma imperícia. Ele não tinha perícia para dirigir o caminhão, tinha perícia para dirigir o carro, que é o que ele fez a carteira. Fatores para a ocorrência do acidente. Principais fatores que contribuem para a ocorrência do acidente: 1. Comportamentos humanos inadequados, falhas mecânicas, más condições da via, condições ambientais e climáticas adversas. Que a gente vai trabalhar amanhã as condições adversas, tá, Bruno? 100% culpa aí do ser humano. Classificação dos acidentes. Os acidentes, pessoal, são classificados como evitável, que é um acontecimento casual, até certo ponto previsível, alguém tem a culpa, os envolvidos são culpados. Tá?
Não evitável, acontecimento casual, fortuito e imprevisível. Ninguém tem a culpa. Os envolvidos são vítimas. Tá? Entra aqui os acidentes misteriosos, pessoal, também. Acidente misterioso, a colisão misteriosa, é chamada colisão misteriosa o acidente com causas desconhecidas, envolvendo apenas um veículo, é sempre um acidente grave, em geral com vítimas fatais ou gravemente feridas. Quando o condutor sobrevive, geralmente não consegue se lembrar para contar o que aconteceu sobre o acidente. Por isso chama-se misterioso. A colisão misteriosa, então, é envolvendo apenas de um veículo, causa desconhecida, acidente grave. Como é que essa caminhonete foi parar em cima dessa árvore? No outro dia, o pessoal vão ver ali e vão ficar pensando, né? Como é que ela foi parar ali? E o motorista não consegue falar, ninguém consegue explicar, então por isso é uma colisão misteriosa. Custa dos acidentes, pessoal. Os acidentes têm as custas sociais, que é os impactos sociais, familiar, né? E também tem os impactos econômicos. Os impactos sociais, claro, é perda de vida, a pessoa ficar numa cama de um hospital por muito tempo, tudo isso é um impacto social, né? Então, pessoal, os impactos social, como a gente viu ali, ele afeta toda a família. Quando o cara bate o carro, ele não bate sozinho. Quem está em casa bate também, quem está no trabalho bate também, porque ele vai ser o impacto social, ele é terrível, terrível, afeta toda a família. Também tem os impactos econômicos, que são custas, milhões, bilhões são gastos no SUS por mês de acidente de trânsito, tá, turma? Milhões, na verdade são bilhões, né? Segurança. Triângulo da segurança. Na gestão do trânsito existem 3 grandes grupos de ação e subsistemas. A educação, a engenharia e o esforço legal. São os 3 grupos subsistemas. Primeiro, educação. Fator fundamental para a segurança é direito de todos e dever prioritário dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, desenvolvimento de campanhas e programas educativos, convivência social, comportamento dos condutores e mobilização pela paz no trânsito, claro, para evitar os impactos social, que afeta toda a família, e os impactos econômicos, são gastos absurdos que dá por causa dos acidentes de trânsito. E a engenharia de tráfego? Ramo da ciência responsável pela segurança das vias, projeta, constrói, mantém, sinaliza as vias abertas à circulação, buscando alternativas para a fluidez e redução de acidentes. O esforço legal é a área do policiamento, a fiscalização, a autuação, a aplicação de penalidades, apreciação de defesa, julgamento e recurso, no sentido de garantir a obediência às normas de segurança. O foco é a mudança ou prevenção de comportamentos indevidos, sempre procurando evitar o acidente, né, pessoal? Direção e pilotagem defensiva. O que é isso, tal da direção defensiva, pessoal? Conceito. É um conjunto de cuidados que deve ser adotado pelo condutor e pelo piloto a fim de evitar o acidente, apesar das ações incorretas dos outros usuários e das condições adversas. Transitar com cuidado é dever de todo cidadão, como condutor, pedestre e passageiro. Elementos da direção defensiva. Pessoal, os elementos da direção defensiva são conhecimento, atenção, previsão, habilidade e ação. Conhecimento. Conhecimento da legislação, conhecimento do veículo, das condições adversas. Atenção, atitude permanente e consciente em relação a tudo que existe na via. Evitar as distrações. Sempre quando se eu estou atento, eu consigo prever um perigo e agir a tempo, né? Caso contrário. E previsão. Se eu não estou atento, eu não consigo prever o perigo. Então, eu tenho que prever. Previsão tem 2 tipos, tem a imediata e a imediata. O que é a previsão imediata, pessoal? É aquela que a gente prevê a médio prazo. Ter combustível suficiente para fazer uma viagem, não ficar no meio da BR ali sem gasolina. O motoboy, o motociclista, por exemplo, se parar no meio do corredor sem gasolina é um problema. Até que ele acha um cantinho ali para guardar a moto, pode ter vindo alguém e batido nele. Então é perigoso. Essa é a previsão imediata. Fazer uma boa manutenção no veículo,
Tudo isso é previsão imediata. E imediato, pessoal, é aquilo que a gente prevê imediatamente para resolver um problema. Que a gente vê ali uma criança atravessando na frente, um animal, é imediato, tem que resolver o problema. E habilidade, ser hábil, ser capaz de resolver o problema. E atenção, estar atento, portanto agir certo na hora certa. Não tirar atenção, não dirigir. Direção, pessoal, ela é defensiva, ela pode ser corretiva, ela pode ser direção, o motorista desatento, né? E também o motorista fixo. São tipos de motorista aí que não vão fazer uma boa direção defensiva, né? A direção tem que ser preventiva e corretiva. Preventiva, que quando eu vou agir corretivamente é porque eu já errei. Então corretiva não é muito boa. Então vamos identificar aqui, pessoal. Identifique as atitudes como conhecimento, atenção, previsão, habilidade ou ação. Então o condutor é capaz de dominar o veículo que conduz com segurança. Então ele é capaz de dominar o veículo. Então ele tem aqui uma coisa chamada conhecimento, né? Ou habilidade. Ao transitar próximo a uma área de recreação, o condutor diminui a velocidade, prevendo que uma criança pode atravessar a via indevidamente. Então aqui ele está aplicando a previsão, ele está prevendo, ele tem que cuidar lá na frente, prever o perigo, descobrir o que fazer e agir a tempo, né? Senão não adianta, não vai aplicar a direção defensiva, vai acabar fazendo uma direção corretiva, que não é o mais correto, né? O condutor está atento a tudo o que acontece ao entorno do veículo e enquanto dirige. Então ele está atento, ele está usando aqui a atenção, tá, pessoal? Tem que ficar atento a tudo que acontece. Então evitar aí, pessoal, as distrações, celular, ficar olhando para o lado, né? Então, pessoal, a atenção é muito importante. Ficar atento a tudo que acontece, evitar de usar o celular, evitar de ser um motorista dispersivo. Dispersivo é aquele que fica mexendo no celular, fica mexendo no som. Evitar de ser um motorista fixo, que é aquele que fica olhando só para frente, não cuida das laterais, não olha o retrovisor. Tem que ser um motorista defensivo, tá, pessoal? Evite de ser um motorista corretivo também, que primeiro comete o erro para depois corrigir, né? Então sempre direção defensiva é a melhor coisa que tem. A direção defensiva ela divide-se em dois, tá, pessoal? Defensiva e corretiva, mas a corretiva não é o mais ideal. Então agora em atitudes do condutor e do piloto, nós vamos aprender percurso, preparação de si e do veículo, posição do condutor e do piloto, passageiros, cinto de segurança, ver e ser visto, velocidade, distribuição da distância de segurança e posição da moto na pista. Então, vamos lá. Transitar com segurança depende muito mais dos cuidados com o veículo do que a autoconfiança e o domínio do condutor ou do piloto sobre o veículo que dirige. Pessoal, autoconfiança é uma coisa que não dá para confundir com conhecimento. Autoconfiança é aquilo que a pessoa já está se achando um super piloto, um super motorista, que começa a causar problema no trânsito. Veja a seguir então a diferença entre carro e moto, tá, pessoal? O auto e a moto apresentam diferença no equilíbrio, no peso, na embreagem, no freio de serviço, no freio de estacionamento. Então vamos lá. No equilíbrio, o carro ele tem equilíbrio estático, a moto é dinâmico. No peso, o carro ele não influi muito. A velocidade dele diminui um pouquinho o peso, mas não é muito. A moto ela é pesada quando parada e leve quando em movimento. Uma pessoa aí 40, 50 kg pilota uma moto de 1000 cilindradas, né, pesando 300, 400 kg, né? Freio. O freio, um único pedal acionado no carro aciona as 4 rodas. A moto ela tem o duplo comando. O freio dianteiro é apertado com a mão e o freio traseiro é com o pé. Freio de estacionamento. O carro ele tem um freio de estacionamento, que é o freio de mão. A moto não tem. Quando parada, apoia-se nos cavaletes. A embreagem. O carro é acionado com o pé. Mudança de marcha feita com a mão.
Já a moto, a embreagem é acionada com a mão e a mudança de marcha é feita com o pé. Carroceria. O carro ele tem carroceria para proteger os ocupantes. A moto não tem carroceria. Emoção e prazer ao pilotar. Tá, pessoal? Então vimos ali as diferenças aí de carro e moto, né? No equilíbrio, no peso. Para fazer curva tem diferença, né? Carroceria, equipamento, segurança, freio e transmissão. Para transitar com segurança, é preciso fazer o seguinte passo, pessoal. Planejar o percurso, preparar o veículo, preparar-se a si mesmo. A pessoa tem que estar bem, não pode estar doente, não pode estar com dor, não pode estar nada. Se está gravidinha, não pode cuidar, não pode dirigir aí no último mês de gravidez. Quando for viajar, fazer os cuidados necessários, né? Parar a cada 2 horas, né? Adotar a posição correta, usar o cinto de segurança, ver e ser visto, transitar em velocidade compatível, guardar distância e posicionar corretamente a moto na pista. Planejamento do percurso e conhecimento do trajetório. Planejar antes de sair, conhecer o trajeto, saber onde ficam situadas escolas, bancos, consultar mapas antecipadamente para transitar com economia e segurança. Em caso de teleentrega, é importante que o piloto saiba o endereço onde vai fazer a entrega para chegar até lá. Preparação do veículo. Por lei, condutor e proprietário devem certificar-se que o veículo está em boas condições para trafegar. Inspecionar o veículo uma vez por mês. Inspecionar a moto diariamente. A revisão preventiva, ela previne problemas e mantém o veículo em bom estado. Dá uma verificada ali na parte elétrica, acelerador, freios, os fluidos, né, pessoal? Óleo, água, pneus em bom estado e a corrente de transmissão da moto também em bom estado. Preparação de si mesmo. Condutor e piloto são as peças principais para a segurança no trânsito. Procurar deixar de lado preocupações, usar calçados adequados, portar os documentos em porta obrigatória. A gente viu na legislação que não pode dirigir com calçado que não se afirme aos pés, não pode ser chinelo de dedo, tem que ser nem do tamanco. Tem que ser um calçado que se afirma aos pés, ou, em último caso, dirige de pé descalço, que é mais seguro. Tá? Dirigir defensivamente inclui também uma preparação adequada para dirigir. Você começa como? Ajustando o seu banco. Você ajusta o seu banco para ficar numa posição com as pernas e os braços levemente flexionados. Assim você tem uma posição confortável para dirigir e adequada para fazer as manobras. Você precisa ajustar também uma coisa, que é o encosto de cabeça. O encosto de cabeça, que muita gente não sabe, protege a gente principalmente no caso de colisão traseira, evitando aquele efeito do chicote com o pescoço. Depois do banco ajustado, a gente precisa ajustar o nosso cinto, que ele precisa passar mais ou menos no meio do ombro, no caso da parte diagonal, e na parte baixa do abdômen. A preparação para dirigir tem que incluir também a verificação de alguns itens do carro. Para ver e ser visto, os nossos faróis precisam estar funcionando adequadamente e as lanternas traseiras também, as luzes de ré, as luzes de pisca, além dos outros itens do carro, como pneus, freios e todos os itens que garantem a nossa segurança. A pilotagem segura começa com a moto ainda parada. A checagem de rotina favorece o perfeito funcionamento da motocicleta e, acima de tudo, a sua própria segurança. Sempre antes de sair, faça uma rápida inspeção em alguns itens. Para começar, examine a pressão dos pneus. Veja se entre as ranhuras não há pedras ou algum objeto perfurante. Verifique o nível da água da bateria. Se necessário, complete com água destilada. Examine a corrente de transmissão. Se o modelo for equipado com freio hidráulico, inspecione o nível de fluido dos freios. Confira o nível de óleo e combustível. Teste a parte elétrica. Ajuste os espelhos retrovisores. Quando eles estão na posição correta, parte de seus braços ficam refletidos no lado interno dos espelhos. Quando você tiver alguma dúvida, consulte o manual do proprietário. Ajustes do condutor no veículo, correto.
verificação dos itens do veículo, né? Checagem de rotina na motocicleta, isso vai dar segurança para transitar. Posição do condutor e do piloto. Condutor e piloto devem sentar-se confortáveis. No carro, ajustar o banco, os espelhos e o encosto de cabeça. O brasileiro ele dirige incorretamente. Hoje nós temos aí uma opção enorme de carros, né, de diversos segmentos. Alguns têm ajustes perfeitos, mas as pessoas não sabem utilizá-los. É muito comum você observar as pessoas que recém tiraram cartas numa posição muito próxima do volante. Isso faz com que você perca a mobilidade, né? Ou também aqueles que já se sentem muito motoristas e que se sentam muito longe. A postura, ela é fundamental para que você tenha conexão com o carro. Todas as suas ações, vai haver uma reação do carro. Sentir isso é importante. Perto demais é ruim por quê? Perto demais é ruim porque você perde a mobilidade do volante, né? Você tem dificuldade de operar os pedais, por exemplo. Se o airbag vir para cima de você, ele vai acabar te machucando, te ferindo gravemente. Esse especialista mostra a distância correta do banco. A perna deve ser colocada de modo que fique totalmente encostando no banco. As mãos devem encaixar nos apoios do volante. Os braços ficam levemente flexionados e atenção ao apoio da cabeça. É importante regular o encosto de cabeça para que ele não fique pegando na nuca, e sim na parte superior mais pontuda da cabeça. É importantíssimo que a pessoa aprenda a colocar o encosto de cabeça na posição correta da cabeça. Por quê? Porque na hora do impacto, a cabeça da pessoa vai ser jogada para frente e muito para trás. Esse movimento muito para frente, muito para trás, pode forçar a quebra do pescoço da pessoa. É só dar uma olhada nos malabarismos para entender por que às vezes a coluna dá um nó. E quanto às costas e ao assento, bom, aí vai da altura da pessoa. O trânsito é formado por esses três elementos, são as vias, o veículo e o usuário. As vias, não adianta você culpar as vias ou culpar o veículo, mas o usuário é o elemento do trânsito que nós podemos melhorar. Então, pessoal, qual a distância correta do banco? Então, a posição correta do banco é braço levemente flexionado, né, que consiga dirigir com segurança. Qual a posição correta no volante, das mãos no volante? A posição das mãos no volante, pessoal, é na posição 9 e 15, né? Posição 9 e 15. Então, pessoal, a gente vê aqui, ó, posição 9 e 15, ó. Então, perguntou na prova, qual a posição correta para segurar o volante? Posição 9 e 15. Você pode ver, ó, que a mão direita fica na posição 3 horas e a mão esquerda na posição 9 horas no relógio, igual aos ponteiros do relógio, então fica na posição 9 e 15. E a regulagem do encosto de cabeça também, dá uma preocupadinha com ele, porque é bem importante. Regular a parte mais dura da cabeça, tem que ficar para bater no encosto de cabeça, caso uma freada, caso um acidente, né? Posição do piloto na moto. Na moto, regular os espelhos. Os espelhos, pessoal, da moto regulado, quando eu regulo o espelho, eu vou enxergar os meus cotovelos aqui, ó. Vou enxergar o cotovelo no espelho esquerdo, no espelho direito aqui no espelho, o outro lado mesma coisa. Vou enxergar o cotovelo. Eu enxergando o cotovelo, tá bom, tá regulado corretamente. Manter a cabeça em posição vertical, coluna ereta, ombros e braços relaxados, pernas fechadas, pés para os lados do chão, as duas mãos no guidão, com os punhos levemente abaixados. Garupa também fazer uma posição correta aí, né, para evitar ficar mal ajeitado na moto. Então, pessoal, vimos ali posição correta, tem que sentar posição correta, pilotar na posição correta, até para não cansar tanto, né? Uso do cinto de segurança, responsabilidade.
É do condutor e do piloto a responsabilidade pela segurança das pessoas que transportam. Por isso, o condutor deve verificar o fechamento das portas e o uso do cinto de segurança. Cuidar que o embarque e o desembarque sejam feitos pelo lado da calçada. A gente já viu isso aqui, pessoal, lá em regras e normas. De novo aqui, cuidar que o embarque e o desembarque sejam feitos pelo lado da calçada. Transportar crianças também de acordo com as normas do CTB. Uso do cinto e responsabilidade. Em caso de acidente, o condutor responde civil e criminalmente pelos danos materiais ao patrimônio, pela lesão corporal ou morte dos ocupantes do veículo. Então, o motorista, o condutor, é o responsável pelos passageiros que transportam. Origem do cinto de segurança. Ele foi concebido na aeronáutica, objetivo evitar que os ocupantes fossem lançados para fora na aterrissagem, na época dos aviões. Partindo do mesmo princípio, as indústrias automobilísticas adaptaram o cinto aos veículos, até hoje. Não há outra solução de emergência que seja superior à proteção do cinto. É um dos equipamentos mais baratos de proteção que o veículo pode ter, pessoal. Então, tem que usar o cinto. Cinto de segurança, seu uso é importante por quê? Isso aqui cai na prova, tá, pessoal? Por que é importante o uso de segurança, do cinto de segurança? Porque evita que os ocupantes sejam lançados para fora do veículo. Elimina ou atenua o choque. Olha só, pessoal, ele não elimina completamente o choque, ele elimina ou atenua o choque. Evita que os ocupantes sejam jogados uns contra os outros. Mantém o condutor em sua posição. O peso, pessoal, ele aumenta muito com o impacto. O peso ele chega a aumentar. Uma pessoa que pesa 70 kg, no impacto vai pesar 1 tonelada, 1000 quilos. O cinto de segurança é a única coisa que pode segurar isso. Senão a pessoa vai contra o veículo e dá problema, pessoal. É um problema sério, né? Então tem que ter cuidado aí com o uso do cinto de segurança. Então, pessoal, a gente viu ali o que acontece com o peso dos objetos solto dentro do veículo, no interior do veículo, ele sai voando. A gente tem um objeto cortante ali, pesado, vai bater contra as pessoas, vai ser terrível. O peso ele aumenta muito. Uma pessoa de 75 kg chega a pesar 2.700 kg. É muita coisa, é muita coisa. É só o cinto de segurança mesmo para segurar esse impacto todo. Tão importante quanto usar é usar corretamente. O uso é obrigatório e individual para todos os ocupantes, inclusive os do banco de trás. Deve ser posicionado sobre o meio do ombro e as tiras não devem ficar torcidas. O banco do veículo não pode ficar demasiadamente inclinado para trás, pessoal. Isso aqui pode... A pessoa pode passar por baixo do cinto e voar lá na frente. Outra coisa, não bote os pés em cima do painel. O passageiro às vezes bota o pé em cima do painel e quando dispara o airbag arrebenta todos as pernas, quebra tudo. Então, no caso de um acidente, é muito grave. Não bote os pés em cima do painel do veículo, isso é muito grave. As gestantes e as pessoas de idade devem usar o cinto de 3 pontos, pois ele protege melhor. Quando a gestante usa o cinto de 2 pontos, ela vai muito para frente e aperta a criança, o feto. O idoso, mesma coisa, quebra bacia, dá vários problemas, pessoal. Acostume-se a usar o cinto também em viagem de ônibus. Você não tem noção que quer ficar solto dentro de um ônibus, o ônibus capota, cai todo mundo um por cima do outro. É um absurdo. Tem que usar o cinto corretamente. Como a grávida deve prender o cinto de segurança? O cinto de segurança deve ser colocado para baixo do abdômen, na região mais baixa, sobre as coxas. E a faixa diagonal deve ser entre os seios e no terço médio do ombro esquerdo. Não deve passar em cima do abdômen, porque numa frenagem brusca vai haver compressão da parede abdominal, do útero, e em função disso causar traumatismo ao útero, à placenta e ao feto.
E quem já está na terceira idade não pode usar o cinto de 2 pontos, aquele que só passa pela barriga. Veja na simulação o que ocorre com a coluna em caso de batida. O corpo dobra completamente e a tensão do cinto se concentra na bacia, sempre mais frágil entre os idosos. Já com o cinto de 3 pontos, a coluna fica protegida. As crianças devem usar o sistema também de retenção previsto pela legislação. Criança de 0 a 1 ano tem que usar o bebê conforto, de costa para o... sempre assim, de costa para o fluxo, pessoal. Ele fica de costinha assim para frente. Com mais de 4 até 10 anos, ou 1,45 m, que atingir primeiro, né, ainda usa o buster, o assento de elevação. O assento de elevação é para elevar a criança para cima, para o cinto não pegar aqui, pessoal, ó, nessa região aqui, ó. Porque senão ele pega aqui assim, ó. Aí quando bota o buster, ele desce e fica na posição correta. O assento de elevação, buster. Até 10 anos ou 1,45 m, que atingir primeiro. Com mais de 4 até 1 ano, com mais de 1 até 4 anos, vai na cadeirinha daí, tá? E com mais de 1,45 m ou até 10 anos, daí pode ir no banco de trás, usando somente o cinto de segurança, tá? Procure sempre as crianças ir no banco de trás, que é mais seguro, evita lesão nas crianças e tal. E aí criança, ela pode ir no banco de trás, tá, pessoal? Ela pode. Em algumas situações que o carro só tiver banco na frente, então ela pode ir no banco da frente. O carro só tem banco na frente, é o caso das caminhonetes, ela vai na frente, tá? E também quando tiver mais criança que lugar no carro, a maiorzinha vai na frente. E é dispensado também o uso do cinto de segurança, da cadeirinha para criança, pessoal. É dispensado no transporte coletivo, né? No caso do ônibus, o táxi e os caminhões com mais de 3.500 kg, também ele é dispensado esse uso. Então cuidado para a prova, tá? Tem que usar em todo que é tipo de veículo? Não, não é todos. É dispensado no ônibus, no táxi, no caminhão, no trator, né? Então quer dizer, tem vários veículos aí que não, na moto, tem vários veículos aí que não usam o cinto de segurança, né? Para criança. Quem não usa o cinto está desprotegido. É muito rápido. Imagine um acidente em que nenhum dos ocupantes estiver usando o cinto de segurança. Nessa situação vão acontecer 3 impactos. Ao bater no obstáculo, o veículo começa a sanfonar. Estoura para-choque, a lataria, o capô, rompem-se as partes plásticas, estouram os vidros do para-brisa, estoura, claro, o airbag também. Tudo isso em apenas 0,2 de segundo. Então, no caso do condutor, são 3 os choques principais. As pernas e os joelhos contra o painel, o tórax contra o volante, o rosto contra o vidro do para-brisa. Tudo isso muito rápido, pessoal. Os órgãos internos continuam viajando até se chocarem uns contra os outros, contra a caixa torácica, caixa craniana e contra os ossos, provocando fraturas, rupturas internas. Esses ferimentos poderiam ter sido evitados, amenizados ou evitados se todos estivessem usando o cinto de segurança. Cinto de segurança, pessoal, usa e faça usar, porque todos têm que usar o cinto de segurança, tá? Então, pessoal, quantos são os impactos que acontecem no acidente? São 3. É o veículo contra o objeto, o ocupante contra as partes internas do veículo e as partes internas do ocupante, umas contra as outras, vindo a causar lesões graves aí.